Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje trataremos do tema reinos, né? E hoje o reino a ser tratado será o reino dos protistas. Bom, primeiramente devemos dizer que um protista é um ser constituído por organismos, todos eles unicelulares, ou seja, constituídos por uma única célula. Eucariontes, por sua vez, então, possuidores de uma membrana que envolve um material nuclear, protegendo esse ácido nucleico, que no caso em questão é o DNA, e são representantes desse grupo, desse reino dos protistas, os protozoários e as algas. Inicialmente, teremos como primeiro grupo a ser estudado os protozoários. Os protozoários, por sua vez, são um grupo de eucariontes com mais ou menos 20 mil espécies catalogadas. Eles são, na sua maioria, aquáticos, vivem nos mares, nos rios, nos tanques, nos aquários, nas poças d'água, em terra umidificada, no lodo, na região pantanosa e por aí vai. São todos eles microscópicos. No entanto, algumas espécies de protozoários podem ser vistas a olho nu. Um exemplo disso são o Spitostomum. São exemplares de 3 milímetros de comprimento, são considerados os maiores protozoários existentes, e a globigerina. A globigerina, no caso, é esta aqui que apresenta-se em nossa imagem, e a globigerina ela pode medir até 1 milímetro de comprimento. Ainda nessa imagem, nós conseguimos observar um outro representante dos protistas, um outro protozoário, talvez o mais conhecido de todos os protozoários existentes, que é a ameba. A ameba, aqui representada, é um tipo de protozoário que veremos a seguir, talvez como um exemplo básico, né, desse grupo de indivíduos. A ameba em questão aqui representada, ela trará uma referência às principais funções vitais que ocorrem dentro de um protozoário de vida livre. Mas antes de iniciarmos esses comentários, vale a pena dizer que nem todo protozoário ele possui vida livre. Alguns deles, como veremos daqui a pouco, são causadores de doenças denominadas de protozooses. Bom, falando sobre as funções vitais, a ameba aqui representada é um tipo de protozoário de vida livre, então, obviamente, ela precisa buscar no meio ambiente estruturas que vão subsidiá-la de elementos necessários para a manutenção da sua vida. E, para isso, ela abre mão de um processo chamado de projeção de pseudópodes, onde ela consegue englobar partículas orgânicas que estejam no meio e formar vacúolos digestórios. Esse processo é que vai liberar para a ameba as substâncias necessárias para a manutenção da sua vida. Aqui, no nosso exemplo, nós temos a formação, né, desses pseudópodes, englobando a partícula alimentar, a formação de um vacúolo digestivo. No caso, esse vacúolo aqui vai receber a ação de lisossomos, que vão atuar na quebra dessas estruturas aí englobadas, dessas partículas alimentares, e depois, quando toda a parte útil ao protozoário for retirada dessa partícula, o remanescente é liberado novamente para o meio externo por um processo chamado plasmocitose. O processo de entrada dessa estrutura alimentar por meio da projeção de pseudópodes é chamado de fagocitose, enquanto a liberação das partículas após a digestão aqui no vacúolo digestório é chamada de plasmocitose. Uma outra característica muito interessante que nós podemos ver nos protozoários de vida livre, e no nosso caso aqui das amebas, é a presença de um vacúolo muito importante para a manutenção da estabilidade interna da célula. Uma vez que vive em um ambiente aquático, a célula está sujeita à entrada de água constantemente em sua membrana. Para reduzir a pressão da água no seu interior, então esse tipo de célula ela disponibiliza-se de um tipo de vacúolo muito especial chamado de vacúolo contrátil ou pulsátil. Ele recebe o excedente de água e, após estar totalmente preenchido,
ele pulsa jogando as moléculas, ou melhor dizendo, o concentrado de água que ele existe para o meio externo. Uma outra estrutura presente nos protozoários, e aqui no nosso exemplo da ameba, são as mitocôndrias, que participam ativamente do processo de respiração. Por se tratar de uma célula eucariota, ou seja, que possui membranas e estruturas membranosas dentro de si, ela possui também essa organela membranosa, que é a mitocôndria, que vai atuar no processo de respiração do protozoário em questão. Respiração essa que se dá por meio de difusão. As moléculas de oxigênio se aderem à membrana, penetram ao interior da célula, dirigem-se até essa mitocôndria, onde então recebem os hidrogênios remanescentes do processo da respiração aeróbica e, por sua vez, formam-se as moléculas de água que também são lançadas ao meio. Por fim, nós temos aqui todo um processo de transporte de substâncias no interior do citoplasma da célula. Esse processo em questão, ele se dá a partir de uma movimentação do citoplasma chamada de ciclose. Essa ciclose, então, ela faz com que partes da membrana se projetem, formando estruturas que nós comentamos agora há pouco, mas vale a pena refazer esse comentário, chamadas então de pseudópodes, possibilitando tanto o movimento interno das substâncias dentro da célula, quanto o movimento externo, né, da membrana, possibilitando, por sua vez, o movimento da célula no meio onde se encontra. Aqui teremos, então, uma imagem que nos traz a classificação dos protozoários. Os protozoários têm como critério de classificação a sua estrutura locomotora. Então, dependendo do modo com que ele se locomove, ele receberá, então, uma definição e uma alocação dentro de um desses 4 filos. O primeiro filo em questão é o filo dos sarcodíneos, ou filo Sarcodina. O que caracteriza-se nesse filo é que todos os seus integrantes, todos os protozoários que aqui estão, são dotados de pseudópodes. Então, a locomoção desses indivíduos se dá a partir da projeção citoplasmática que vimos agora há pouco. Então, todos os protozoários que tiverem locomoção dada por pseudópodos serão classificados, então, como sarcodíneos. O segundo filo em questão é o filo dos flagelados, ou filo flagelata. Para esse grupo, se tem como elemento locomotor necessário um flagelo. O flagelo é uma estrutura propulsora única, em alguns casos dupla, mas não no caso dos protozoários, que dará propulsão à célula, permitindo a sua locomoção. São exemplos de protozoários flagelados o tripanossoma. O tripanossoma, mais conhecido por nós, é o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, que é uma das protozooses mais conhecidas pelo homem. O terceiro filo é o filo dos ciliados, ou filo ciliata. Vocês podem perceber que ao entorno da membrana dessa estrutura celular aqui, você tem uma grande quantidade de pequenos, entre aspas, flagelos, por isso não chamados de tal nome, conhecidos como cílios. Essas estruturas também têm a função locomotora e o seu movimento permite que, no caso aqui do nosso exemplo, o paramécio consiga se locomover com uma certa velocidade no meio onde se encontra. E o último filo a ser comentado é o filo esporozoa. No caso do filo esporozoa, não há presença de nenhuma estrutura locomotora. Não há nenhuma estrutura responsável por promover a locomoção, a transposição de um lado a outro do protozoário. Ele vai sendo levado de acordo com o movimento do meio onde se encontra. E um exemplo desse tipo de protozoário são os plasmódios. Bem, agora teremos como objetivo a reprodução dos protozoários. Do mesmo modo ocorrente às bactérias, os protozoários têm uma possibilidade de se reproduzir sem a presença de gameta, ou seja, um tipo de reprodução assexuada. Nesse caso, a reprodução é por divisão binária. Na sua maioria, mas alguns podem realizar também
a reprodução sexuada e, nesse caso, então, por um processo chamado conjugação. As imagens que temos aqui abaixo se trata exatamente do processo de reprodução, no primeiro caso aqui, de um paramécio por divisão binária. Você observa que uma única célula inicia um processo de divisão interna, onde organiza as suas estruturas internas, forma as fibras de um fuso mitótico e separa-se em duas células idênticas. Então, aqui temos um processo de divisão binária. Já o segundo exemplo aqui também se trata de uma divisão binária, no caso em questão de uma euglenophita. A euglenophita, então, aqui representada por uma única célula, tem a duplicação das suas estruturas internas, forma-se também uma fibra de fuso, inicia-se aqui um processo de centrifugação do citoplasma e, por fim, a formação de duas células a partir de uma única célula. O tipo de conjugação mais conhecido é a conjugação ou reprodução sexuada do paramécio. Para isso, são necessários dois indivíduos, aqui representados, onde um toca o outro, eles se aderem, eles se acoplam. Então, o acoplamento, a união desses dois indivíduos fará com que se tenha uma estimulação do processo meiótico dessa pequena estrutura aqui. Essa estrutura é um micronúcleo. Nós temos nos paramécios os macronúcleos e os micronúcleos. No caso, o micronúcleo, ele sofrendo uma meiose, ele se tornará 4 estruturas haploides que se originaram a partir de uma estrutura diploide. Isso acontece para as duas células que aqui estão em processo de conjugação. Quando então se formam esses 4 micronúcleos, inicia-se uma degeneração de 3 deles. Então você observa aqui que 3 deles vão se degenerar, vão se degradar, vão desaparecer. E o remanescente sofre uma mitose, tornando-se 2. Então aqui ocorrendo com as duas células. Essas estruturas formadas, elas vão sofrer uma permuta. Um indivíduo doa um desses micronúcleos para o seu parceiro e recebe o micronúcleo do outro parceiro. Aqui mora, então, a razão dessa classificação por ser algo sexuado, por ser uma reprodução sexuada, pois existe uma troca de material genético entre dois indivíduos distintos. Após, então, essa troca, ocorre uma fusão dos micronúcleos e uma, então, recombinação. Após, então, essa fusão, a estrutura em questão ela é diploide. Então, a partir daqueles 2 micronúcleos haploides, nós passaremos, então, a ter uma condição, uma estrutura, um micronúcleo diploide. Esse micronúcleo diploide, por sua vez, ele sofre 3 mitoses consecutivas. O resultado dessas 3 mitoses consecutivas são 8 micronúcleos originados do processo. Esses 8 micronúcleos aqui, eles terão destinos, funções diversificadas. Primeiramente, deles, 4 se degenerarão e os outros 4 vão, 3 deles formar um novo macronúcleo para a célula e o remanescente vai se duplicar para depois, quando necessário, iniciar uma nova reprodução sexuada por conjugação. Esse processo, então, ele é uma das referências, né, de conjugação ou de reprodução sexuada dos protozoários, no caso em questão, tendo um paramécio como exemplo. E as doenças causadas pelos protozoários? Como nós comentamos, os protozoários podem ser de vida livre, mas alguns deles são causadores de doenças, são parasitas. E dentre eles, alguns parasitam sistemas humanos. São conhecidas, então, as doenças causadas por protozoários como protozooses. As principais protozooses conhecidas são tripanosomiase, ou mal de Chagas, que é uma doença que afeta o sistema circulatório humano, onde o parasita tripanossoma atua no sistema cardíaco
e com isso debilita o órgão cardíaco, né? O coração fica debilitado. Temos as amebiases, que são doenças do trato digestório. A malária, que é uma doença que ataca o ser humano causada pela picada do anófilis. A leishmaniose, que é uma doença canina que também pode afetar humanos, tanto na parte visceral quanto tegumentar, quanto dérmica. A giardíase, que também é uma doença gástrica. E a tricomoniase, que é uma doença sexualmente transmitida, causada pelo Trichomonas vaginalis. Então, essas aqui são referências de doenças causadas por diversos protozoários. Só então lembrando que os protozoários podem ser de vida livre, é o caso do paramécio que vimos agora há pouco, e outros, como é o caso do tripanossoma, né, causam doenças aí e doenças em humanos.